Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Vivendo momentos de muitas emoções, né? Estamos conhecendo a irmã Clara, a nossa irmã Mita vai fazer a recapitulação, mas antes vamos envolver a nossa irmã Carla, que não é a Clara, ela está emprestando a voz, né? Para fazer nossa prece de gratidão. Vamos orar, meus irmãos? Esperando chegar a ser Clara, né? Trabalhando para chegar a Clara. Tem uma canção que diz assim: obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. E assim nós também te agradecemos, Senhor, pela tua amizade que nos concede esse momento de refazimento na jornada desse dia a dia, que tantas vezes nos engana, que achamos que é só matéria. Obrigada por nos lembrar que somos espíritos eternos e que precisamos trabalhar nesse sentido, relembrar essas missões, essas lições que tanto nos tocam, do poder da palavra, de cuidar dos nossos chakras, das nossas potências. Ajuda-nos nessa história a compreender bem, a compreender profundamente a vida de cada personagem, para que possamos tirar dessas histórias as lições que nos cabem, que nos orientam nesse caminhar. Nos ilumina para entender, nos ilumina para ser explicado e fica sempre conosco. Que assim seja. Em nosso último estudo, a irmã Clarencio, André Luiz e Hilário chegaram na casa de Amaro e Zumira. Lá encontraram aquele quadro que já está difícil e doloroso da Odila atracada na Zumira, obsidiando-a, e ela mal nem levanta mais do leito. Aí a irmã Clara entrou em conversação com Clarencio lá, deu um bate-papo e disse assim: gente, se afasta um pouquinho. Fica um pouquinho distante de mim que vou fazer uma coisa. Aí ela ergueu os braços e começou a orar. O André Luiz disse que foi um festival de luzes. Cores, mas eu, como eu adoro muito fogos de artifício, eu fiquei imaginando aqueles fogos assim, apoteóticos, de tudo quanto é cor, era vermelho, laranja, azul, lilás, lavanda, tudo quanto é cor. E a mulher está lá orando. O André Luiz disse que era vibrações de sentimento purificado e projeções de harmonia e beleza que saíam dela, né? A Odila ainda não, nem a Odila nem a Zumira percebem. Então só eles que estão vendo essa harmonia. Nós estamos aí nessa oração maravilhosa da Clara. Então vamos nós. Disse Clarencio feliz: reparem, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença assim como a vemos. Assim como a vemos. Ela guarda o poder de ampliar a visão. Foi ampliar a visão de quem? Odila. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina tocar... Quem é Evelina? A filha da Odila, que fez a prece. Tudo começou com a Evelina, a iniciante de tudo. A iniciante de tudo. A prece pedindo, intercedendo por quem? Zumira. Pela Zumira. E quem ela orou para Odila. Ela pediu para a mãezinha dela, desencarnada, ajudar a madrastra. Mas ela não sabia, tadinha. Ninguém sabia, né? Ninguém sabe que, na verdade, é justamente a mãezinha dela que é um dos motivos, né, da Zumira estar tão dodói. Com efeito, vimos então que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelho. Um grito de encantamento selvagem. Imagina, né?
naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar suplicando. Então, ou seja, o primeiro choque da Odila foi justamente ver o brilho da Clara. Clara não falou nada. A presença dela emitindo luz já foi o suficiente para fazer com que a Odila se ajoelhasse. Entende isso? O que é? Por exemplo, nós ainda nos preocupamos com a presença de se apresentar vestida para poder, e necessitamos até para poder, de certa forma, impor um certo respeito, né? Então, você vai se apresentar, você vai vestida de uma tal forma para que as pessoas possam te tratar muitas vezes até de uma outra forma. Fisicamente, nós agimos assim. Agora, espiritualmente, a vestimenta é realmente a sua condição íntima. Então, isso já foi o suficiente. Vamos lembrar do nosso Senhor Jesus com Paulo. Paulo não sabia quem era Jesus, ele nunca tinha visto Jesus pessoalmente. Naquela época não tinha fotografia, né? Então não se sabia. Então, quando aquele ser angelical, por que angelical? Porque também emitia muita luz. Ele se ajoelhou. O próprio senhor senador Públio Lentulus, também quando viu a figura de Jesus, também se ajoelhou, mediante isso. Quando a gente vê esses seres encarnados, a gente não consegue ver a luz, mas a gente sente algo diferente de um ser evoluído. Então, a experiência que nós temos das pessoas que se aproximavam de Chico, e muitas diziam que mesmo estando metro de distância, sentiam uma vontade de chorar enorme. Então, ninguém estava vendo a luz que esse irmão emitia, mas percebiam uma vibração que não é comum ao planeta Terra. Percebiam algo diferente. Isso a gente falando de Chico. Agora imagina um Cristo, nosso Mestre Jesus. Então aqui o primeiro movimento, por isso aqui o Clarencio diz, tem que ser um coração que muito ama. E é esse coração que muito ama que tem essa capacidade dessa presença de luz que movimenta qualquer pessoa. Entende isso? Ela não precisou falar nada. Basta a sua luz natural. Naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia, a visitante inesperada começou a chorar, suplicando. Ela já começou a chorar. Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Odila, que fazes? Estou aqui, vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? É porque é assim, meus irmãos, uma das coisas de maior, eu vou usar a palavra difícil, eu não gosto de usar a palavra difícil, mas uma das coisas assim, mais complexas para nós, seres humanos, vaidosos e orgulhosos, é reconhecer as suas mazelas. Então, nós sempre estamos prontos para justificar as nossas mazelas. Então, olha o que ela diz. Estou aqui vingando-me por amor. Então, para ela justificar a atitude dela, ela diz que ela está fazendo isso por amor. Ela deveria aqui, qual seria a fala dela? Eu estou aqui porque eu não quero abrir mão do que é meu. Entende? Meu sentimento de posse. Então, a gente tem aprendido em doutrina espírita, primeiro, que para amar a gente tem que ter evolução. É o primeiro ponto. Para amar, temos que ter evolução. Senão, o que a gente tem é apego, sentimento de propriedade. Então, é por isso que a gente sofre. Se nós sofremos a vida de relação, é por conta do apego, por conta do sentimento de propriedade. O outro é um objeto meu, que eu tenho que administrar, que eu tenho que dizer o que o outro tem que fazer, em que hora tem que fazer e para quem tem que fazer. Quase um capacho meu. Então isso não é amor. E detalhe, como eu quero dominar o outro, se o outro escapar, eu sofro. E eu rotulo isso de amor. E não é amor. Isso é sentimento possessivo que tanto sofre a pessoa quanto sofre o dominador. E eu preciso
preciso fazer essa autoavaliação. Então a gente pensa assim, o amor, ele nos traz paz, o amor, ele não carrega corrente, e o amor não nos traz nenhuma inquietação. Então uma vez eu ouvi isso de um amigo espiritual, ele disse, o amor é suave. Eu achei isso tão lindo. O amor é suave. Qualquer coisa fora disso não é amor. Então, obviamente que ela, a Odila, ela não... E o que a gente aprende no Espiritismo? Todo o processo de mudança, ele só vai acontecer quando eu reconhecer o erro. Enquanto eu não reconhecer a ferida que carrego, eu não tenho como tratá-la. Então, a ferida está lá, o que eu faço? Eu cubro ela com as minhas justificativas e não faço um movimento de autoavaliação. Então, eu preciso estar atenta, eu preciso fazer uma autoavaliação com o que eu estou sentindo em relação a A, B, C ou D. Meu Deus, olha o que eu estou sentindo. Eu preciso dar nome. O que eu estou sentindo é ciúmes. E o que é o ciúmes? Esse ácido corrosivo está dentro de mim. Eu preciso me libertar disso. Porque o que acontece, meus irmãos? Quando a gente está encarnado, nós conseguimos dar uma disfarçada. Mas quando nós desencarnamos, a mazela que nós carregamos, ela toma uma proporção muito maior. Talvez a Odila encarnada não estivesse nessa proporção, mas quando ela desencarnou, toma uma proporção muito maior. Entende? Quando a gente desencarna, toma uma proporção, a gente fica enlouquecida. Fazendo um diálogo fraterno, a pessoa me falando de uma separação muito dolorosa e o ódio que ela carrega do então esposo. E ela está lutando para se libertar, mas esse ódio a persegue, né? Por quê? Porque não foi tratada e amada do jeito que idealizou. Então, isso promove essa raiva, esse ódio muito grande. E eu perguntei assim, ela sendo espírita, se você desencarnar hoje, nesse momento, como vai ficar a tua condição no mundo espiritual? Uma vez que você pensa constantemente nele, você vai estar aonde? Me conte. O que vocês acham? Onde ela vai estar? Do lado dele. Como um anjo da guarda? Um demônio. Uma obsessora. Também pega pesado. A gente precisa levar o outro a refletir. É por isso que eu digo sempre, nós precisamos trabalhar isso, porque senão a gente vai sair do corpo e vai virar um obsessor, apesar de todo o conteúdo que nós temos. Por causa da revolta, por causa do ódio, por causa do apego. Poxa, a gente vai nadar e morrer na praia? Então nós precisamos fazer um movimento de autorreflexão, para a gente entender quais são as nossas mazelas e nos libertarmos dela aqui. O texto vai falar nisso. Eu não tenho como libertar das mazelas no mundo espiritual. Eu vou acordar com elas e ela vai tomar uma proporção maior ainda. A gente fica, no estado de loucura. Porque como um amigo nosso falou, né, e ficou engraçado, vibração não é pensamento. Não. Porque ele falou, então vou pensar areia, e aí quando chega lá vou pensar algodão. Não é assim, né? Vibração não. É o que você viveu uma vida inteira. Exatamente. Vibração é uma construção, não é uma idealização. Eu vou idealizar que tudo vai mudar. Não. A vibração é uma construção ao longo da minha encarnação. E ninguém muda isso de um momento para o outro. E a Odila é tão equivocada que ela vê um anjo, né, de luz, ela vai logo pedir ajuda. E a Clara não dá lição de moral nenhuma, ela faz um questionamento que é assim, cirúrgico, né? Porque na cabeça da Odila, ela está com a razão. Qual é a razão dela? Eu sou dona dele. Ele é meu marido. Mas ela já estava obsidiando a Zumira. Não, ela estava só vigiando.
A Zumira já estava extremamente doente, vigiando não. Tanto Não. foi por isso. Ela estava vigiando quando o Júlio morreu, que ela obsidiou. É que ela não tinha oportunidade. Ela não tinha Lembra? oportunidade, porque ela outra estava lá não era vigiando. protegida pela- Ela estava ali já à espreita. Mas ela já estava ali à espreita, morrendo de amor? Não, claro que Então, não. gente. A outra também já pensava em dar filho. O pensamento dela da filha mesmo. Com ciúmes também. Com ciúmes também. A Zumira estava com ciúmes porque o esposo dela tratava o filho com mais carinho do que a ela. Então, olha o nível de patologia, gente. Mas vamos mais. É muito bom esse texto. Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito. Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel. Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Essa miserável mulher tomou-me o marido e assassinou-me o filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Alijar aí, gente, é jogar, né? É como se fosse assim, eu preciso jogar fora, eu preciso tirar, eu preciso retirá-la daqui. E olha lá, novamente ela usa a palavra o quê? Quem ama, novamente o amor. Ela está crente que tudo que ela sente é amor. Então, ou seja, Odila fez algum movimento de reflexão? Nenhum. Já está se justificando. Está se justificando e ela criou essa bengala que tudo que ela está fazendo é por amor. Mas assim somos nós. Quando a gente está errando, a gente está sempre se prendendo e justificando com algo. Não, estou fazendo isso por causa disso aqui. Não, estou fazendo isso aqui por causa disso aqui. E nisso o tempo vai passando. Sim, é um estado de negação. É um estado de negação. Revidou Clara, abraçando-a. Pobre filha, quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo alvitante. Achamo-nos à frente de infortunada irmã arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? É um estudo que mexe realmente muito com o nosso mundo íntimo, né? Quem ama semeia a vida e a alegria. Então, não é amor. Semeando a vida e a alegria. Esse trabalho que ela está fazendo, ela está super feliz? A outra está cheia de vida e A alegre? outra, não tá. Então, isso não existe amor aí. Combatendo o sofrimento e a morte. E combatendo, ela está combatendo o sofrimento? Ela está combatendo a morte? Não. Ela está causando. Quando o nosso culto afetivo, presta atenção, se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, o sentimento que eu tenho acaba flagelando o outro. E, gente, isso é muito comum nos casamentos, nas vidas de relação. Não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a quem? A nós mesmos. Por quê? Porque eu quero o outro como objeto para satisfazer a mim. Olha a palavra aqui, na centralização do egoísmo que aviltante. Centralização. Eu. Ei, olha para mim. Você é meu esposo, você é minha esposa, você tem que me servir. Não olhe para outra pessoa, não sirva outra pessoa. Não. Entendeu? E aí ela termina dizendo assim: achamos-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova.
Não te dói vê-la derrotada e infeliz? E essa frase aqui, ó, quem ama faz justiça pelas próprias mãos, isso é uma das frases que a gente mais escuta em reuniões de desobsessão. Todos os espíritos que estão no processo de obsessão, maltratando, perseguindo, a fala é sempre essa: eu estou fazendo justiça. Você não sabe quem é essa pessoa. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Soluçou Odila, mas dominada pela influência magnética da mensageira, que é impressionada por suas belas palavras. Ela desposou o homem que amo. Ponderou Clara sem afetação. Não seria mais justo considerar que ele a desposou? Olha que legal, né? Ela desposou, não foi. É mais justo dizer que ele casou com ela, ele a desposou? E acariciando-lhe a cabeça, agora trêmula, né? A instrutora aduziu: Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Acalma-te. A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor, que nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer. Olha só, é aquilo que a gente estava falando um pouquinho atrás. O ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso. Ou seja, esse jeito possessivo, os ciúmes que nós carregamos dentro de nós, em um grau menor, outros em um grau quase doentio, ele não é algo, primeiro, que é resultado do egoísmo, eu quero para mim. E como nós somos seres egoístas, vaidosos, orgulhosos, não tem como não vir com o anexo dos ciúmes. Mas o que nós temos que entender é que se nós nascemos, se nós estamos no corpo, se nós o identificamos, aonde eu tenho que trabalhar esse ciúme? Em mim. Encarnado. E quando que eu terei que me livrar dele? É aqui. Toda hora. No pensamento de vida diz: há golpes de disciplina. Eu me recordo, há muitos anos atrás, numa reunião, um espírito falou assim para uma pessoa presente. Ela mandou cortar os meus dedos. E não fui eu que peguei o anel. Olha só, o espírito ainda carregava isso. E falou para ela. E aí depois ela chorou muito, a moça, e ela disse assim: até hoje eu odeio quem mexe nas minhas coisas. Então, esses nossos comportamentos adoecidos, eles não são de hoje. Então, uns é das coisas materiais, outros são de pessoas, e é qualquer pessoa. Porque o meu problema é que eu quero ser dono. Entende? Então, se eu me relacionar com A, vai ser com A. Se eu me relacionar com B, vai ser porque é a minha condição humana. E eu preciso me libertar disso, porque às vezes, gente, a gente consegue resolver um monte de coisa e uma coisa pequena dessa a gente não consegue resolver. E isso está retardando o nosso processo de evolução. Porque muitas vezes esse ciúme que a gente carrega, esse sentimento de apego, já fez até a gente matar. Outrora. Ou mandar matar.
Porque o que a Odila está fazendo, ela está matando a Zumira. E nesse movimento de ciúmes, muitas vezes a gente já mandou fazer isso. Lembra da obra, eu acho que foi Ave Cristo, que o esposo falou assim, as escravas, né? E a escravidão, naquela época não foi a escravidão que nós vivemos aqui no Brasil, tá, gente? Então, escravo naquela época era se você tinha um débito, eu tinha direito sobre a sua vida e até da sua família, até você pagar o seu débito. Então era uma escrava, não me lembro se é egípcia, não me lembro, e o esposo comentou: nossa, a escrava tem uns dentes tão bonitos. No horário da janta, quando ele levantou a bandeja, aquela tampazinha, né? Quando ele levantou, o que estava ali? Os dentes. Todos os dentes da escrava. Ela disse assim: você gostou tanto que eu mandei servir para você. Gente, não tinha anestesia. Olha o que o ciúmes é capaz de fazer. Foi ela que cegou o marido. Ela que Ela cegou mandou cegar a Lívia. Mandou cegar a Lívia também. Entendestes? Então é esse. Então, depois, se eu ainda carrego ciúmes nesse nível, eu tenho que fazer essa autoavaliação. Se eu carrego o ciúme nesse nível, nessa encarnação, que nós já estamos no ano de 2025, se eu ainda tenho um ódio, se eu ainda carrego, meu Deus, o que eu fiz no passado? Quantos dentes eu não mandei arrancar? Quantas pessoas eu não mandei cegar? Desde que o fofo, a força, fizesse qualquer elogio que não fosse para mim ou para o outro. Então nós temos que estar muito atentos ao que surge dentro de nós para nós trabalharmos aqui. E o ciúmes, ele é uma das encrencas enormes nossa aqui no planeta Terra, que precisamos trabalharmos, né? Tantos crimes, né? Exatamente. Então ela diz, olha, porque a gente sabe que vai ter uma hora que não vai dar, né? A gente vai ser exilado. Mas por que você está aqui exilado? Você era tão assim... Não, é o ciúmes. Eu não consegui me libertar dessa possessão. Enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira. O que a fogueira faz? Queima. A calcinar-nos, a queimar, a abrasar o coração. Porque a gente pega aqui a Odila, o sentimento dela está em brasa, né? Aquilo queima. É o inferno, é o fogo do inferno, né? Depois da morte. Aí ela diz: acalma-te, a mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. Larga de mão. A gente brinca, dá um tom leve, mas todos nós vamos desencarnar. A gente precisa lembrar dessas lições. Meus irmãos, não olha para trás. Segue no mundo espiritual, não tenta vir fazer desforra com ninguém, não tenta vir saber se com quem está o fofo, com quem está a fofa. Segue o curso da tua vida, porque quem manda tudo é Deus, quem comanda tudo é Deus, quem administra tudo é Deus. É vaidade nossa achar que somos nós que administramos, não somos. A Zumira aqui, ela já tem os débitos dela. Não precisava a Odila estar empurrando. Ela já carrega as dores de sofrimento dela. A porta do lar terrestre, onde te supunhas, rainha de pequeno império sem fim, fechou, cerrou. Com os teus olhos materiais. Acabou, tu não tem mais essa função. Você imagina, a mulher vai ficar reclamando: olha, tá no meu quarto, tá na minha cama, olha, tá no meu sofá, olha, mudou de posição, e que ódio dela. Gente, pelo amor de Deus, tu já pensou? Por que você tá com raiva? Porque ela tá dentro do meu quarto, imaginando as minhas coisas, isso era o meu quarto. Gente, isso é para acabar. Mas tem isso. A gente escuta isso nas reuniões de desobsessão, gente. Mais do que você possa imaginar. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor que nos concedia a título precário. É empréstimo divino.
não é nosso. Nós somos mordomos, administradores de tudo. É por isso que ele diz do mordomo, né? Ele diz assim, quando o mordomo começou a dividir, parecia que o mordomo estava fazendo coisa assim, né? Que ele era o dono da terra e que ele estava espalhando o bem. Mas, na verdade, tudo aquilo que ele estava dando não era dele, era do dono da terra. Que ele diz assim, com os bens da iniquidade. Né? Então, parecia que aquilo era dele, que era ele que estava fazendo a bondade, mas não era, ele só administrou. Assim somos nós. Tudo aquilo que nós ajudamos, compartilhamos, dividimos, a gente, na verdade, é da iniquidade. Por quê? Porque não é nosso. Mas foi eu que conquistei. Deus te deu todo o aparato para se conquistar. Todo o aparato, todo o apoio. E ele nos dá, não é com propósito, olha, você merece, não, é você precisa. Você precisa desse material aqui para aprender essa lição aqui. Então, não é que Deus tenha preferência. Se você nasce numa condição de dificuldade financeira, é porque esse é o material pedagógico que você está precisando. Para aprender, para lutar, para buscar. Porque o que acontece? As facilidades financeiras, ela acaba nos trazendo uma tendência muito grande a nos acomodar. A gente se acomoda ali e acaba explorando A, B, C ou D. Na dificuldade financeira, a lição que nós devemos é justamente buscar. Se mexer, correr, se aprimorar, estudar, buscar para vencer. E às vezes o que a gente percebe? Apesar de toda a dificuldade financeira, muitas vezes a gente ainda assim se acomoda na rede, balançando de um lado para o outro, assistindo novela. E não se mexe. Então a gente vê ainda a acomodação do passado, do excesso, que nos acomodamos e que dessa a gente, mesmo tendo dificuldade, a gente espera alguém vir trazer. Mas não se mexe para ir buscar. Se acomoda. Então a dificuldade financeira, ela tem uma lição. Qual é? Trabalho, esforço e luta. As facilidades financeiras, que é valoriza, ajuda e compartilha. Então, cada um tem uma matéria específica e uma lição específica para eu aprender. Bora mais um pouquinho? Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo, sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Vamos dizer assim, a pessoa está tão aprisionada no seu problema egoístico que não consegue se colocar no lugar do outro. Ele diz assim, olha, a vida familiar é a primeira célula para a gente aprender ali a amar. Só que a gente tem que entender que todos nós somos irmãos. Essa família é universal. Sair um pouquinho disso. Te coloca no lugar da Zulmira. Te coloca no lugar do teu esposo. Tu com 2 filhos para criar sozinho na terra. Tu ia conseguir? Tu não ia precisar de um auxílio, de uma ajuda, de um apoio? Imprecou a interpelada com evidentes sinais de angústia. Não me fales assim. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Entende isso? Odila, reflete. Esqueces de que a mulher sempre é mãe?
O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixastes na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não supunhas amar o capaz de querer-te, transtornada a qual te encontras, entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós? Eu achei tão lindo isso aqui, olha. A mulher sempre é mãe, né? É aquilo que eu digo, gente, ela não para pensar, já que ela desencarnou e está viva, o filho desencarnou, também está vivo. Em nenhum momento a gente vê ela perguntar por ele. Tão fixa que ela está nessa obsessão. Mas não é assim na vida da gente? A gente não se apercebe o que está em torno, a gente só foca naquilo, no processo obsessivo? A monoideia. O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se deseja recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste aí na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar o capaz de querer-te, transtornada a qual te encontra. Imagina ele sair do corpo e dizer: quer dizer que foi tu que fizeste aquela tortura todinha? É pra acabar, hein? Manda como tu tá. Como tu é, hein? Quero tu bem longe de ti. Difere dizer: nossa, foi você que me deu todo aquele apoio naquela hora, assistência. Muito bem, olha, você é só luz agora. E detalhe, ele vai olhar pra ela escura, negra, feia. Negra que eu digo, enegrecida, sem luz, tá, gente? Por favor. Sem luz própria, escura. E, poxa vida, a gente vê aqui a Clara chegar, acho que o nome é bem Clara, né? Super clara, né? Você se apaixona por aquilo, né? Agora uma pessoa chega escurecida, toda a maldade nos deixa a pessoa feia, né? Apagada. Ela, porém, matou meu filho. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Concordou Clara, afetuosa. Sim, admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentas do inferno de ciúme em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. É interessante que a Clara vai quebrando cada um dos argumentos dela, não com lição de moral, mas com reflexões para ela refletir. A cada pergunta a cada justificativa que ela vai dando, ela vai dizendo: olha, e se o que é esse teu amor? Primeiro, quando ela fala de amor, ela fala: e aonde vingança e amor se tocam? Depois ela fala que roubou o marido. E aí ela diz: esse marido não é mais teu. E se fosse tu nessa situação? E depois pergunta: e se ele retorna? Né? Se o Amaro vier para o mundo espiritual e te ver, tu acha que ele vai te querer ainda assim? E agora ela fala que a Zulmira era ignorante no sentido de desconhecer, por ser jovem. E que ela podia, através da verdadeira fraternidade, fazer de uma inimiga uma amiga, né? Uma pessoa que podia ajudá-la e que ela vai, uma dedicação para enriquecer a vida da outra, que ela vai retirando do amor dela, ela vai encaminhando a Zulmira e, consequentemente, ela vai ajudar quem ela diz que ama, que é o Amaro, né?
A Clara, eu pensei, a Clara faz a Odila olhar as vantagens que ela mesma vai colher se ela plantar o amor no lugar desse ódio. Que tudo que ela quer, ela vai conseguir, mas de outra forma, né? E ainda vai, como ela diz aqui nesse final, né? Que ela vai retirar a luz do teu amor das chamas comburentes do ciúme. Que ela pode fazer isso, do inferno do ciúme que ela padece por vontade própria. Então ela vai ter que fazer um outro exercício de vontade, que é assim: eu posso não gostar da Zulmira, mas por amor do Amaro, eu ajudo ela. Eu vou ajudá-la, que aí ela vai, dessa assistência, ela vai ajudar o Amaro, a filha, e vai transformar o lar numa bênção. Que aqui atrás ela diz que quando a gente tem um carinho doméstico, isso é uma sementeira preciosa que a gente deve espalhar. E é tão interessante que aqui ela está falando do inferno. A Odila, ela vive no inferno. E qual é o inferno dela? Que queima, que destrói. E o que eu frisei aqui é assim, que ela chega, ela diz, me socorre, me ajuda. Mas ela está nesse inferno pela própria vontade. E assim somos nós também. Padecendo. Nossos sofrimentos, nossos infernos é resultado das nossas mazelas íntimas, né? Chamada egoísmo, vaidade, orgulho, ciúmes. Isso nos faz sofrer. A nossa teimosia aflitiva fogueira Dos ciúmes. E sofre, dói, isso arde, né? Aflitivo. Eu achei interessante aqui uma parte que a gente já até comentou nos estudos atrás, muito sobre isso, sobre a morte do Júlio, né? E ela diz aqui, mas não seria justo tão somente por isso atribuir a morte do pequenino, porque o Júlio já ia desencarnar. Sim, né? Estava na programação. Né? Estava na programação dele, né? Ela não o matou, né? Ela não auxiliou, mas ela não matou. Ele já tinha essa programação, né? Eu achei interessante isso. Mas que talvez não fosse naquela hora, poderia ser em outro momento. Ela foi negligente. Foi negligente. Ela foi negligente conscientemente. Sim. Ela deixou, porque o menino era um menino muito danado. E ela sabia disso. Isso era uma das coisas que a incomodava, né? Ele era uma criança muito danada. E o pai passava a mão na cabeça, né? Imagina, né? Daquele filho homem, único filho homem, o Julinho. Então ela facilitou, ela foi negligente. Ela negligenciou, né? E aí a gente vê a confusão que deu, né? Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: cenas do próximo capítulo. Foi muitas emoções, né, gente? Por que a gente diz, tio, termina logo? Você pode acabar em casa, você pode ler para você saber a história. Aqui o que nós estamos é aprendendo com a Odila, aprendendo com a Zulmira, aprendendo com a irmã Clara. Por que André Luiz nos traz essa história? Porque, na verdade, nós somos Zulmira, nós somos Odila. E estamos aqui a ouvir a irmã Clara enquanto estamos encarnados, para fazermos uma autoavaliação e realizarmos esse movimento de mudança. Foi bom? Muitas lições, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Uma das coisas de maior, mas uma das coisas assim, mais complexas para nós, seres humanos, vaidosos e orgulhosos, é reconhecer as suas mazelas. Então, nós sempre estamos prontos para justificar as nossas mazelas. Então, isso não é... O amor, ele nos traz paz. O amor, ele não carrega corrente. E o amor não nos traz nenhuma inquietação. Então, uma vez eu ouvi isso de um amigo espiritual, ele disse: o amor é suave. Qualquer coisa fora disso não é amor. Todo o processo de mudança, ele só vai acontecer quando eu reconhecer o erro. Enquanto eu não reconhecer a ferida que carrego, eu não tenho como tratá-la. Então, eu preciso estar atenta, eu preciso fazer uma autoavaliação com o que eu estou sentindo em relação a A, B, C ou D. Mas todos nós vamos desencarnar. A gente precisa lembrar dessas lições. Meus irmãos, não olha para trás. Segue no mundo espiritual. Não tenta vir fazer desforra com ninguém. Não tenta vir saber se com quem está o fofo, com quem está a fofa. Segue o curso da tua vida. Porque quem manda tudo é Deus. Quem comanda tudo é Deus. Quem administra tudo é Deus. É vaidade nossa achar que somos nós que administramos. Não somos. Então, a dificuldade financeira, ela tem uma lição. Qual é? Trabalho, esforço e luta. As facilidades financeiras, que é valoriza, ajuda e compartilha. Então, cada um tem uma matéria específica e uma lição específica para eu aprender. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, vamos envolver a nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Pai, pelo encontro, pelas reflexões. Quem de nós pode atirar pedra sem dizer que não tem ciúmes? Quem de nós já não se apegou a algo, a alguém ou alguma coisa e se intitulou verdadeiro dono e por aquilo brigou, briga ou brigará? Então, a lição da irmã Clara é muito lúcida, onde ela nos diz que amor não combina com vingança, onde ela nos diz que quando a gente verdadeiramente ama, a gente procura a felicidade do ser amado, mesmo que estejamos distante, mesmo que não estejamos no mesmo plano. E onde a gente também ouviu que a tia falou que o amor nos dá paz. Então, se estamos sofrendo, Pai querido, ajuda-nos a compreendermos, como também nos ensinou a irmã Clara, que o inferno do ciúme escolhemos por vontade própria, que é à custa de fraternidade e disciplina que sairemos desse inferno. Mas é primeiro disciplina para conosco mesmo e fraternidade para com quem é o nosso desafeto. Tu sabes que para nós, Pai, os espíritos rebeldes, fraternidade, disciplina, amor, ainda estamos no comecinho, nas primeiras letras dessas virtudes. Então ajuda-nos
com a tua misericórdia, com o teu acompanhamento. E graças te damos por essas lições que ajudam-nos a ver a vida através de outras vidas, para que não precisemos passar por tais lições nós mesmos e, através dessas lições, endireitarmos os nossos caminhos, melhorarmos as nossas atitudes e posições. Ajuda-nos principalmente também, Pai, a ficarmos contigo, porque Tu nos ampara e estás conosco desde sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.